esse algoritmo deles aí tem viés. Bora lá. Zé, vamos partir para o bloco 2, aí continua com você fazendo síntese. Você tá acelerado hoje, Toledão. Olha o seguinte: tem uma pesquisa do Instituto Reuters que foi feita em 46 países, mostrando que 36% dos entrevistados evitam se informar. O cara não quer saber de notícia, procura outra coisa para fazer quando aparece uma notícia na frente dele. No Brasil, essa taxa está em 41%. Caiu, era maior, né? Chegou a ser 54% no ano passado, quando o Lula e o Bolsonaro disputaram a eleição. José, a pergunta que você vai ter que responder, e aí você dá mais detalhes da pesquisa para a gente e faz a comparação com os outros países, mas a pergunta é a seguinte, Toledo: o que está acontecendo com o interesse e a confiança no noticiário no Brasil? Eu já vou dar a síntese de cara hoje, depois eu vou Bora, inverter. Depois a faça gente isso. explica o motivo. Então, a confiança e interesse por notícias caem no Brasil e no mundo, o que é muito preocupante, porque a gente sabe que a democracia depende de a população estar informada e de a desinformação estar contida. Essa pesquisa do Instituto Reuters na minha opinião, na de muita gente muito melhor do que eu, a mais importante pesquisa para medir grau de interesse das pessoas no noticiário, grau de confiança na imprensa e para saber como as pessoas estão se informando, entender quais são as mudanças que estão acontecendo. Então, na média desses 46 países pesquisados pela Reuters, pelo Instituto Reuters, veja bem, não é agência de notícias, é um instituto que é financiado pela Reuters, mas que é um instituto de pesquisadores autônomos, independentes, que está sediado lá na Universidade de Oxford, a mais prestigiada universidade inglesa, né? Então, segundo a média dos 46 países pesquisados, a proporção das pessoas que usam, por exemplo, websites como o UOL, né, para se informar, caiu de 32% em 2018 para 22% em 2023. E é uma queda constante. Todo E por ano que cai está um pouco caindo, Zé? mais. Então, 32 para 22 é uma queda de 10 pontos num período aqui de 5 anos. É um negócio assustador mesmo, né? Então, as audiências dos sites noticiosos estão caindo no mundo inteiro. Por quê? Há várias hipóteses. Ninguém consegue cravar, obviamente, uma explicação única, mas é uma conjuminação de fatores. Primeiro, a polarização política que acontece em grande parte desses 46 países é um fator que dificulta, porque um lado critica a imprensa, o outro lado critica também, quando um não está criticando, o outro está, e isso vai criando um ambiente desfavorável às notícias, à credibilidade das notícias. O segundo aspecto é uma mudança geracional e tecnológica. As novas gerações, elas, os mais jovens, eles estão buscando informação em outras plataformas. A plataforma que mais cresce como fonte de notícias, por incrível que pareça, é o TikTok, que é uma plataforma basicamente de pessoas com menos de 30 anos, bem menos de 30 anos, eu diria, né? Então, tem essa mudança de hábito, tem esse fundo político e tem um cansaço também. As pessoas evitam o noticiário para não ouvir notícia ruim, ou estão tão desencantadas com a política que também evitam buscar as notícias. A A Cecília consequência Flash daqui, não estava tão errada, então, quando falou em Rivo News, não? não, é um fato, quer dizer, e é um problema para nós, É, claro, é um problema para nós jornalistas, mas é um problema para a sociedade como um todo, porque sim. não existe democracia sem imprensa, e não existe democracia sem informação e combate à desinformação. Por mais deficiente que seja a imprensa, por pior que seja o noticiário, ele é que deveria criar, pelo menos um campo comum de discussão e debate, né? E tem uma coisa que você falou aí, a esquerda, ela critica a imprensa e tal, mas a extrema-direita, ela tem por método minar a Sim, credibilidade da imprensa. O Trump fez sim, isso, o Bolsonaro fez, que é tirar a sim. credibilidade de nós, jornalistas, e dos veículos para os quais a gente trabalha.
Aí ficam chamando os veículos de nazista, os jornalistas de nazistas também, militantes, por quê? Para minar a nossa credibilidade perante o público. Então tem uma diferença. A esquerda também Sim. critica a imprensa, dá uma contribuição, mas não tem comparação com que na extrema-direita é Não, método, né, Zé? é que não tem por onde correr, entendeu? Ninguém defende. Mas você tem toda a razão. O pior momento é quando você tem um cara de extrema direita no poder, como o Trump ou o Bolsonaro. No caso do Isso. Brasil e lá nos Estados Unidos, só teve um período de exceção, que foi durante a pandemia, quando as pessoas sentiram necessidade de buscar informação e informação confiável, porque a sua vida dependia disso, né? Você precisava ter acesso a informações críveis para sobreviver, saber como enfrentar o problema. Passada a pandemia, tudo despencou, né? Agora, não são só os sites de notícias que estão em crise, não, viu, Kennedy? Na verdade, a busca de notícias está em queda em todas as plataformas, inclusive nas mídias sociais, como um todo, né? E a mídia social que mais tem perdido campo é o Facebook, que chegou a ser uma ferramenta importante para a disseminação de notícias e hoje está ficando para trás da sua plataforma irmã, que é o Instagram, que nem é uma plataforma feita para isso, né? Você não tem Uhum. link para notícias, só tem, tudo é contido ali, né? Você não consegue de lá Uhum. acessar a notícia original, né? Então, o Facebook, por exemplo, só 28% hoje dizem que acessam notícias através do Facebook. Para você ter uma ideia, em 2016, quer dizer, menos de 10 anos atrás, 7 anos atrás, 42% diziam que se informavam através, buscavam notícias através do Facebook. Quer dizer, também lá despencou. Não é só um Ô Zé, mas o fenômeno Instagram dos sites agora, o Instagram tem noticiosos. como você colocar o link para as notícias, viu? Nos stories Sim, e no negócio lá. nos Mas stories, não é, exatamente. Não é no post, né? Mas, enfim, tem essa mudança. E também cresceu a busca por notícias através dos mecanismos de busca. Cresceu um pouquinho, um pontinho, mas já é 25%. sim. 25% das pessoas se informam através dos mecanismos de busca tipo Google, aquela primeira página do Google, ou então fazendo uma busca lá e pegando os links dali. Às vezes nem tem link, às vezes ele já dá a própria notícia, que você não sabe muito bem de onde veio, né? E eu fico imaginando o seguinte, Kennedy, com a inteligência artificial, que vai, obviamente, escrever notícia, isso vai aumentar. Esse problema vai ficar pior. E 25% já é mais do que a média dos 46 países das pessoas que buscam notícia em sites noticiosos, que é 22. Então, a gente já perde para as mídias sociais e para os mecanismos de busca. Quer dizer, o Google e o TikTok, e o Instagram e o YouTube e o WhatsApp se tornaram mais importantes como fontes de informação do que a própria imprensa, né? O que torna Esse é o grande relevante drama. o que torna relevante a discussão sobre regulamentação, né? Porque se Sim, são, né? É só mais um exatamente. reforço para de que a gente precisa regular. Ô E tem Zé, mais vamos lá. Eu queria que você tem uma- falasse como está o Brasil na comparação com outros países, em que Então, o fase Brasil que a está gente mais ou está. menos na média, a gente não está nem muito para lá, nem muito para cá, quer dizer, assim, não é que está bom, mas a gente não está entre os piores, a gente está numa média ali. Então, vou dar alguns números. Por exemplo, nos Estados Unidos, 21% dos americanos pagam por noticiário online. No Brasil, essa taxa é 20%, está muito parecido, né? Não é uma taxa menor do que em alguns países escandinavos, por exemplo, mas não é uma taxa ruim, digamos, para a média mundial, que dá alguma esperança, né, de viabilidade, né? Mas a confiança nas notícias no Brasil, ela caiu de 62% em 2015 para 43% em 2023, né? Ela caiu Muita ainda coisa. e caiu em relação ao ano passado, quando era 48. Então, é muito preocupante. Realmente é muito preocupante, porque se você não tem o noticiário, não é preocupante só para os nossos empregos. É preocupante para a sociedade como um todo, porque você precisa ter um campo comum mínimo que as pessoas tenham que concordar sobre os fatos. Se eu não concordo com você que isso daqui é azul, não tem discussão.
né? Não tem Exato. como a Você tem gente. direito a ter a sua Então, própria opinião, mas não os seus próprios fatos. exatamente, entendeu? E quem fornecia o que deveria, né, usualmente fornecia os fatos é a imprensa. Se a confiança na imprensa cai, você vai ter menos confiança no noticiário, vai ter menos confiança sobre os fatos, vai ter menos concordância sobre a base da discussão, não vai ter ponto em comum a partir do qual as pessoas podem discutir. E isso é que cria instabilidade política, que cria E para a democracia. possibilidade de ameaças para a democracia, exatamente. Então, por exemplo, no Brasil, as fontes de informação de noticiário, hoje, a principal é online, incluindo mídias sociais, então aí eles estão juntando sites tipo UOL com Facebook, com Instagram, com YouTube, etc., que dá 79%, mas já foi 90%, 10 anos atrás, né? É, a mídia social, ela mesma tem 57%. Se você isola suas mídias sociais, 57% buscam noticiário através das mídias sociais. Mas isso já chegou a ser quase 70% lá por 2016, entendeu? Então, também tem um cansaço nas mídias com relação às mídias sociais. A TV chegou a ter mais de 75%, hoje está com 51%. Despencou realmente. E o jornal impresso, de onde nós viemos, Kennedy, 10 anos atrás, 50% das pessoas reconheciam jornais impressos como fonte de informação, como fonte de noticiário. Hoje é 12%. Nossa, 12%. É muito, muito, é um muito, desastre. muito pouco, né? Uma E pena. a taxa de confiança, que já foi de 62, caiu para 43. Quais são os principais veículos ou plataformas pelos quais os brasileiros têm acesso à notícia? Principal, o WhatsApp. 43% dos brasileiros usam o WhatsApp para se informar. E a gente sabe o caos que é o conteúdo noticioso no WhatsApp. É onde a desinformação campeia com mais facilidade Isso. e tem uma plataforma chamada Palver que faz monitoramento aí de mais de 30 mil grupos públicos de WhatsApp e é sempre um desastre o que se encontra ali na maior parte do noticiário. Em seguida, vem o YouTube, com 41%. Está aí na margem de erro, né? A diferença é que o WhatsApp oscilou 2 pontos para cima e o YouTube oscilou 2 pontos para baixo. Em seguida, já vem o Instagram, também na margem de erro, com 39%. Cara, cresceu 4 pontos. Então, essas três fontes, essas três plataformas, são os líderes hoje em acesso à informação e entre as mídias sociais. E depois aí o Facebook caiu para 30, caiu 5 pontos para 35, o Twitter oscilou 1 ponto para cima com 14, o TikTok vem crescendo, mas ainda é só 14%. Ele é maior, sim, entre os mais jovens. Aí ele é uma força de expressão, mas é o futuro, né? Em breve nós não estaremos mais aqui e mais pessoas estarão se informando pelo TikTok se essa tendência se mantiver. Quer saber quem são os veículos de maior alcance, Kennedy? Bora. Então, na TV e rádio impressa, a TV Globo continua liderando, com 41%, que assistem pelo menos uma vez por semana, mas a maior parte assiste 3 dias por semana ou mais. Em seguida vem Record, 28%, SBT, 25%, Jornal o Globo, 23%, Globo News, 19%, CNN Brasil, 19%, Band, 18%, Band News, 16%, Jovem Pan, 15%, Folha de São Paulo, 14%, e por aí vai. No online, em primeiro lugar está o G1, com 36, o UOL empatado, tecnicamente, com 34, e depois Record News 26, o Globo Online 24, Jovem Pan 17, quer dizer, ainda tem essa disputa G1, UOL, entre os veículos online de maior acesso para a notícia, né? Muito bom. Ô Zé, antes de você repetir a síntese aí, ó, a Fernanda Lima fez um comentário aqui. Indo para casa e ouvindo o programa que é maravilhoso. Valeu, Fernanda Lima. Obrigado pelo seu comentário e gentil. Zé, como é que ficou então? O que está acontecendo com o interesse e a confiança no noticiário no Brasil? Confiança e interesse por notícias caem no Brasil e no mundo. Essa é a síntese. Beleza. Cai aqui, cai no mundo. E o Zé
explicou para a gente aí que tem várias teorias e deve ser uma mistura de cada uma delas aí, como ele falou. Exatamente. Zé, nossas convidadas já estão meio que posicionadas ali, podia ver com o pessoal se já dá para chamar, com a Marina